Olá a todos! Hoje é quinta-feira, 30 de outubro de 2025, e nossos queridos amigos Richard D. Wolff e Michael Hudson estão de volta conosco. Sejam bem-vindos de volta. Ibora Tang. Deixe-me começar com você, Michael. Qual é a sua compreensão sobre a reunião entre os dois presidentes, Xi Jinping e Donald Trump? Antes de entrarmos nesse assunto, deixe-me mostrar um trecho em que eles estão apenas se encontrando e apertando as mãos. Isso dá uma ideia do tom e da atmosfera do encontro. Bom te ver de novo, bom te ver de novo. Eu também, e vamos ter uma reunião muito bem-sucedida, não tenho dúvida. Mas ele é um negociador muito duro. Isso não é bom. Nós nos conhecemos bem. Você pode ver nos olhos de Donald Trump um tipo de, não sei, decepção. Ele não consegue cumprimentar Xi da maneira que gostaria e não obtém a resposta que espera de Xi. Então, qual é a sua interpretação, Michael, da reunião? Você a considerou positiva, negativa ou algo intermediário? O que é positivo? É positivo que a China resistiu em ceder, ao contrário do Japão e da Coreia, que se renderam totalmente às exigências de Trump. Você pode notar naquele trecho que você acabou de mostrar, assim que Trump colocou a mão nas costas de Xi, Xi se endireitou um pouco e exibiu aquele sorriso congelado. Então dava para ver, isso meio que contou a história ali mesmo. Toda a preparação para isso era de que seria uma reunião positiva. E eu acho que a China orquestrou tudo para evitar que Trump ficasse irritado e para deixá-lo fazer o que normalmente faz, declarar que a reunião foi um grande sucesso. E de fato, depois da reunião, Trump disse que em uma escala de 1 a 10, essa foi um 12. Bem, o que a China fez? Quando olho para o que parece ter saído disso, não foi nada grandioso. Na verdade, não fez as coisas avançarem. Os planos dos Estados Unidos foram rejeitados. Mas Xi meio que permitiu que Trump conseguisse o que realmente queria. Uma oportunidade de relações públicas. Uma boa foto mostrando o aumento das compras de soja. Certo, então não é a época da colheita no Brasil. É a época da colheita nos Estados Unidos. 3 grandes navios vão transportar soja, para que Trump possa dizer, vejam fazendeiros, eu fiz algo por vocês. E há mais algumas coisas, concessões modestas que a China fez, que são muito marginais. São concessões que na verdade não representaram nenhum sacrifício. Mas o que Trump queria era essencialmente o que os Estados Unidos têm exigido da Rússia. Vamos ter um cessar-fogo. E por cessar-fogo ele queria dizer, vamos reverter tudo ao que era antes das tarifas. Elas não funcionaram. Ele percebeu que em vez de isolar a China, suas tarifas haviam isolado os Estados Unidos da China. Então ele disse, vamos voltar atrás. Eu vou eliminar as tarifas e faremos as coisas voltarem a ser como eram. A resposta da China foi, muita coisa aconteceu desde que você impôs essas tarifas. Por exemplo, fizemos uma imagem espelhada. Adotamos sua ideia de que a segurança nacional realmente precisa performar um papel política comercial. E impusemos restrições de segurança nacional às nossas exportações de matérias-primas, galho e outros elementos, para que não exportemos nada que possa ser usado pelo seu exército. Nada disso foi discutido. Trump diz que eles vão flexibilizar algumas de suas exportações de terras raras. Mas acontece que, segundo relatos da Bloomberg e de outras fontes, a China disse, sim, vamos flexibilizar nossas exportações do que vocês precisam em terras raras. Mas vocês terão que relaxar seus controles. Primeiro, vocês terão que remover suas restrições sobre empresas designadas na China. On designated companies in China, your list of companies that Americans can't deal with. Sua lista inclui empresas com as quais os americanos não podem negociar nem importar produtos. Empresas como a Nexperia na Holanda, que o governo holandês confiscou da China a pedido dos Estados Unidos.
Essa medida paralisou a indústria automobilística e de baterias de carro da Alemanha e do restante da Europa. E os Estados Unidos terão que remover suas restrições à exportação de chips de computador de ponta da NVIDIA, os de altíssimo desempenho. No momento, só podem exportar os chips inferiores, sem competitividade, e os chineses já reduziram o mercado da NVIDIA em, acredito, cerca de 75%, produzindo seus próprios. Portanto, as condições para todos esses belos acordos de que Trump tem falado não serão cumpridas pelos Estados Unidos, porque ele se cercou de falcões anti-China. Eles não vão concordar com nada. Então Trump fez a maior parte da conversa e Xi apenas manteve seu habitual sorriso enigmático. Depois não houve menção a nenhum acordo sobre o TikTok. Nenhuma menção mesmo. Exceto que os Estados Unidos reduziriam as tarifas em troca de a China não vender drogas que pudessem ser usadas para fabricar fentanil. Mas a indústria farmacêutica dos Estados Unidos depende da China para suas exportações de produtos químicos e farmacêuticos, assim como a indústria de informática dos Estados Unidos depende das terras raras. Portanto, é muito improvável que a China tenha tido que abrir mão de qualquer coisa. Pode haver apenas 1 ou 2 produtos químicos, e ela continuará dominando completamente o mercado dos Estados Unidos, e a dependência americana da China continuará. Então a China não deu nada. Normalmente há um memorando de entendimento, mas isso não é realmente uma promessa, porque os acordos precisam ser assinados, aprovados pelo Congresso e passar por um longo processo político. Nenhum acordo, nada. Apenas Trump dizendo que a reunião foi ótima. Bem, ele sempre diz que a reunião é ótima. E quando há um comunicado de imprensa sobre a reunião, a versão dos Estados Unidos é muito diferente da divulgada pelo outro lado, seja a Rússia, a China ou quem for. Então a China ficou em silêncio e não há indicação de que tenha cedido em nada. Esse é meio que o denominador comum das reuniões de Trump. O índice Dow Jones está em alta, como tem estado todos os dias. A NVIDIA diz, isso é ótimo, nossas ações subiram, vamos vender mais para a China. Mas também disse, precisamos do mercado chinês. Se Trump não nos permitir vender os chips mais avançados e de mais alta tecnologia para a China, então não teremos dinheiro para investir em pesquisa e desenvolvimento para nos mantermos à frente, e acabaremos ficando para trás. Foi isso que o chefe da NVIDIA disse ontem na reunião. Então parece que a China manteve seu controle. Na verdade, ela não cedeu nada além de algumas concessões marginais, coisas que parecem boas, como soja e medicamentos. Não acho que os Estados ou a Europa, nesse caso, vão suspender as sanções sobre a compra chinesa de máquinas holandesas de gravação de chips. E provavelmente também não farão nada em relação à Nexperia. Os alemães disseram que estão dispostos a deixar sua indústria automobilística encolher e simplesmente conviver com isso, como os alemães costumam fazer. Então, basicamente, essa é a situação. Avalaram que foi uma vitória repentina ao resistir o tipo de rendição que a Coreia e o Japão aceitaram. Richard, qual é a sua reação? Bem, ao ler a história desse tipo de país e desses acordos, mesmo quando passam pelo processo político e se tornam supostamente legítimos, vinculantes e tudo mais, eles sempre têm 2 características que as pessoas esquecem. A primeira é que o mundo é finito e tudo muda. Então qualquer coisa que você concorde hoje pode ser desfeita de uma forma ou de outra amanhã. A segunda é que sempre existem acordos não ditos que coexistem com o que é dito ou escrito em comunicados à imprensa. As 2 partes, por exemplo, podem ter chegado a algum acordo sobre o TikTok, mas isso pode incluir um acordo para não falar sobre o assunto pelos próximos 3 meses, ou 6 meses, ou quem sabe o que mais elas possam ter feito. Eles podem ter alterado o equilíbrio entre a parte que a China basicamente mantém e a parte sobre a qual os americanos têm alguma influência, porque isso estava sendo negociado. E obviamente não foi fácil de resolver, já que eles estão nisso há pelo menos 6 meses, se não mais,
e ainda não conseguem chegar a uma resolução. É por isso que a cada prazo que se aproxima para uma resolução, o Sr. Trump diz: vamos estender por mais 3 meses, e assim por diante. Esses são sinais, não que você precise deles, mas sinais de que por baixo da superfície outras coisas estão acontecendo. Então estou um pouco nervoso. Eu entendo o que o Michael acabou de dizer, e faz todo sentido. Eu só não quero dar importância demais a como as coisas parecem no momento da reunião. O Michael está absolutamente certo. Nunca vi o Sr. Trump sair de uma reunião sem achar que acabou de fazer o melhor trabalho imaginável, que obteve os melhores resultados possíveis. É claramente algo patológico. Não tem nada a ver com o que realmente aconteceu. Dito isso, quero voltar e citar o que o Michael disse na semana passada, ou talvez há 2 semanas. O Michael fez uma descrição muito boa, com humor, do que aconteceu com os acordos firmados entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul, de um lado, e o Japão do outro, nos quais o embuste que temos visto nos últimos 8 meses foi colocado em prática. Lembre-se, você os atinge com uma tarifa alta e, em seguida, oferece, em troca de reduzir essa tarifa alta para algo menor, um acordo, mas um que exige um compromisso de centenas de bilhões de dólares, digamos, ao longo dos próximos 5 ou 10 anos, a serem investidos nos Estados Unidos. Um acordo bastante semelhante ao que foi feito com Ursula von der Leyen, você sabe, da Europa. O mesmo acordo. Reduzimos um pouco as tarifas em relação ao que havíamos estabelecido, mas você tem que prometer. No caso da Europa, a promessa foi maior. 750 bilhões em compras de energia, mais 700 bilhões em investimentos. Certo, isso foi um absurdo. E foi tão ultrajante que era preciso fazer a pergunta que normalmente deixamos de lado. O que realmente está acontecendo aqui? Eles realmente se comprometeram? Como é possível, só entre nós e o poste de luz, que os políticos europeus fiquem diante de seu próprio povo e expliquem que não podem sustentar sua educação gratuita, seu transporte gratuito, sua habitação subsidiada ou seu sistema nacional de saúde, porque não têm dinheiro, já que estão gastando uma fortuna em gás natural liquefeito americano e investindo nos Estados Unidos? Isso é suicídio político. Mesmo os europeus, que parecem ser muito bons nessa atividade em particular, nem eles iriam tão longe. Então a minha suspeita, ao ouvir o Michael expor tudo isso, era de que essas pessoas estão fazendo acordos sem absolutamente nenhuma intenção de realmente cumpri-los. Eles perceberam, e vou citar o Michael novamente, eles perceberam o que o Michael acabou de dizer sobre Xi Jinping. Ele fica ali e tem, se posso citá-lo, um sorriso enigmático. E sabe, ele deixa o Sr. Trump fazer o que gosta de fazer, que é parecer estar no comando, parecer estar se divertindo muito e parecer estar tendo sucesso em tudo o que se propôs a fazer. Deixe-o fazer. Quem se importa? Já não importa mais. O Sr. Trump não estará lá daqui a 3 anos, e muita coisa pode acontecer nesses 3 anos, sem falar no que acontece depois. Claro, faremos isso, faremos aquilo. E então, quando chega a hora de realmente fazer, haverá um atraso, haverá um problema, haverá algum aspecto imprevisto que exigirá novas negociações, e assim por diante. É isso que se faz quando não é politicamente conveniente dizer na cara dele não, porque você não sabe o que o Sr. Trump pode fazer quando é encurralado. Então você não faz, simplesmente não faz. Você descobriu que esse é o melhor jeito. É muito importante não irritar o sujeito. E, se precisar de um exemplo prático, basta observar as interações entre o Sr. Trump e os canadenses. Você verá um bom exemplo de por que é mais sensato não reagir demais, porque você vai sair machucado nesse processo. Essa é a minha leitura. Que os sul-coreanos agradeceram a Trump, porque aquela absurda operação do uísque na fábrica sul-coreana na Geórgia permitiu que eles recuassem do que haviam concordado.
Os japoneses devem estar furiosos ao ver que a Coreia do Sul, de um lado, e a China, do outro, não estão oferecendo ao Sr. Trump nem mesmo o que eles próprios estiveram dispostos a oferecer. Sabe, isso coloca o Japão em uma posição muito, muito ruim, junto com a Europa. Então essa é a minha opinião. A minha opinião é que como as coisas não estão funcionando muito bem, e se estou bem informado, há de fato uma chance séria de que a Suprema Corte acabe invalidando parte das medidas tarifárias do Sr. Trump. Ele precisa se preparar para a péssima imagem que isso trará a tudo o que ele fez. Portanto, ele precisa de alguns sucessos. E por isso ele tem que ir à Ásia, porque o grande sucesso que teve há algumas semanas se desfez. Agora ele vai tentar reforçar isso com uma visita e muitas oportunidades de fotos. Fora isso, não acho que muita coisa tenha mudado. Bem, Richard, nós dois temos um problema de previsão. É a nossa abordagem materialista da história. Sempre esperamos que o mais lógico para outros países seja agir em seu próprio interesse. Obviamente, isso não nos ajudaria a prever o que a Alemanha fez, ou o que muitos outros países fizeram. E ao observar os acordos que a Coreia anunciou após as reuniões com Trump, eles disseram, bem, vamos abrir mão dos 350 bilhões de dólares. Lembre-se, o primeiro-ministro da Coreia disse que não há como o país pagar essa quantia sem essencialmente impor austeridade à sua economia, como você apontou. E não é o Japão, não tem nem de perto tanto dinheiro. Mas eles disseram, concordamos com os 350 bilhões de dólares. E Trump explicou que 150 bilhões de dólares disso, uma grande parte, serão destinados à construção de um submarino movido à energia nuclear. Ok, isso é algo do qual a Coreia espera lucrar, assim como o complexo militar industrial dos Estados Unidos lucrará com o submarino. Então eu consigo entender destinar 150 bilhões de dólares para investir nesse enorme projeto de construção naval, porque a Coreia tem uma indústria naval e os Estados Unidos não têm. Certo, ganho mútuo. Eu não sei sobre os 200 bilhões de dólares restantes em investimentos de capital, porque, como você acabou de mencionar, não deu muito certo na Geórgia. E as garantias de empréstimo, eu não gostaria de garantir algo em que o Trump é quem decide quem recebe o dinheiro. Mas parece que eles prometeram isso. Também prometeram comprar mais petróleo dos Estados Unidos. Bem, ok, acho que eles vão. Isso significa que eles não vão comprar petróleo russo? Isso significa que eles vão acabar parecendo com a indústria alemã? Bem, talvez seja esse o caso. Mas no fim das contas, você fez a observação mais importante. E se a Suprema Corte decidir invalidar as tarifas que Trump impôs, ela pode dizer que, de acordo com a Constituição, apenas o Congresso pode aprovar tarifas. Bem, isso vai permitir que outros países cancelem os acordos que fizeram. Outros países poderiam dizer, fizemos todos esses acordos em troca de reduzir as tarifas, e agora que não há mais tarifas, não precisamos conceder nada do que Trump estava exigindo. Então, não há concessão. Trump não tem mais influência sobre nós, ameaçando destruir o mercado americano para nós. Isso lhes daria uma saída. Será que eles têm coragem de fazer isso? E o mesmo vale para o Japão. O Japão tem coragem para fazer isso? Bem, pouco antes de você ter a reunião na Coreia, os países da ASEAN, na Ásia, firmaram um acordo de livre comércio entre si, que inclui o comércio com a China. Então parece que antes mesmo de as reuniões começarem, os países asiáticos já estavam pensando, como podemos substituir o mercado dos Estados Unidos, do qual temos sido dependentes, para que os Estados Unidos não possam transformar seu comércio exterior em arma e nos prejudicar como fizeram em 1998, durante a crise asiática, quando arrasaram nossas economias financeiramente por meio do Fundo Monetário Internacional e nos forçaram a privatizar e vender os setores estratégicos de nossas indústrias a investidores americanos. Apenas a Malásia conseguiu evitar essa crise. Será que eles se lembram dessa experiência? That is for risk tumblers on you. Remember that experience, and is this what has been guiding them? We have no way of knowing. Nobody's mentioned it.
Não temos como saber, ninguém mencionou isso até agora. Mas, obviamente, quando eles firmaram um acordo, estavam pensando dessa forma. Quero voltar à China. Vamos analisar qual é o verdadeiro interesse da China em tudo isso. Há várias coisas que ela queria. Por exemplo, se a China dissesse é isso que queremos, uma das principais seria reduzir todas as restrições impostas a ela. Por exemplo, uma das grandes coisas que ela desenvolveu foi sua própria indústria aeronáutica, para competir com a Boeing, a Airbus e a indústria brasileira de aeronaves. Mas a Autoridade Internacional de Transporte, que é controlada pelos Estados Unidos, se recusou a autorizar os aviões chineses. Simplesmente não aprova. Isso significa que aviões chineses não têm permissão para pousar em outros aeroportos internacionais. Isso é claramente um bloqueio. Ninguém mencionou isso na reunião, mas tem sido um grande assunto na China. Achei que talvez a China concordasse em comprar mais aviões da Boeing em troca de os Estados Unidos suspenderem esse bloqueio. Mas, ao que parece, o problema é que, enquanto as companhias aéreas ocidentais dominarem o mercado de aviões, elas também controlam os reparos e as peças de reposição. Elas podem, essencialmente, paralisar o transporte aéreo de outro país, simplesmente se recusando a fazer reparos ou fornecer peças. Elas poderiam fazer isso. Os chineses também se concentraram no fato de que os Estados Unidos impuseram sanções à compra de máquinas de gravação holandesas e em toda a disputa sobre chips de computador. Parece que isso se desenvolveu. Acho que as letras miúdas, quando o acordo for totalmente revelado, significarão que, bem, você não cumpriu com os Estados Unidos. Essencialmente, o que acho que ela quis dizer ao afirmar que o navio da diplomacia internacional precisa de 2 capitães para funcionar, é que o jogo de retaliações, a chamada ordem baseada em regras, criada pelos Estados Unidos, trata-se, na verdade, da instrumentalização do comércio e do investimento. As restrições, a capacidade de impor sanções e o poder de reter exportações que os Estados Unidos têm utilizado. Então acredito que a China disse: concordamos com você, Sr. Trump. Vamos aplicar a mesma lógica a você que você tem aplicado a nós. E se vocês quiserem que relaxemos as restrições sobre nossas exportações para vocês, terão que relaxar todas as restrições americanas e as de seus satélites na Europa sobre suas exportações para nós. Assim poderemos comprar os chips mais sofisticados da NVIDIA, poderemos comprar as máquinas de fabricação de chips da Holanda. Vocês não poderão simplesmente confiscar nossos investimentos na Europa ou nos Estados Unidos, como fizeram com os 300 bilhões de dólares de depósitos da Rússia na Bélgica. Tem que ser um quid pro quo. As mesmas regras para nós que se aplicam a vocês. E se houver essa simetria, então podemos concordar com isso. Pelo que me parece, a partir dos relatórios preliminares que saíram dessas reuniões, tudo foi um quid pro quo e um retrocesso. E isso significa que toda a última década de edificações, de limites específicos destinados a prejudicar a indústria chinesa, a indústria de computadores, a indústria aeronáutica e outros setores, terá de ser desfeita. Não vejo o Congresso fazendo isso. O Sr. Trump pode dizer que adoraria fazê-lo e tentar culpar o Congresso. Tenho certeza de que ele culpará os democratas e os comunistas de esquerda, como costuma fazer. Mas simplesmente não vejo nada de concreto saindo dessas reuniões, exceto a China comprando soja, como sempre faz, e alguns outros produtos norte-americanos que possa usar de forma produtiva e que beneficiem a China. Não acho que a China vá fazer nada que não beneficie a própria China. Ao contrário da Coreia e do Japão, que, como você disse, não fazem nada que não beneficie os Estados Unidos. Deixe-me acrescentar o seguinte. Não quero parecer inflexível quanto a isso, mas acho que é uma leitura razoável da história dizer que é sempre assim que acontece. Cada lado abre mão do que menos importa e depois faz de tudo para contornar, evitar ou enfraquecer as coisas.
E quando nem isso funciona, entra em cena todo o lado ilegal, as atividades encobertas. Quero lembrar que um grande obstáculo para lutar naquela guerra na Ucrânia era a dependência da Europa do petróleo e do gás russos, dos quais os europeus não queriam abrir mão. Então alguém explodiu o gasoduto. Pois bem, essa foi outra solução. Não foi preciso um acordo com Angela Merkel ou qualquer outra pessoa para tomar essa decisão politicamente. Você forçou a questão dessa maneira. É isso que eu acho que está acontecendo. Não acho que devamos ficar surpresos. Acho que eles decidiram que a estratégia com o Sr. Trump levou uns 6 ou 7 meses para perceberem o quanto tudo é instável, incerto, cheio de altos e baixos. Quando mencionei aquela questão sobre as Nações Unidas, desculpe, quis dizer a Suprema Corte, eu só queria usá-la como exemplo das muitas coisas que podem acontecer e mudar o terreno em que tudo isso é disputado. Mas sabe, mesmo que a Suprema Corte diga que tem que ser o Congresso, em um momento de emergência, o Sr. Trump fará o Congresso votar a favor do que quer que seja. Em outras palavras, ele vai imediatamente restabelecer todas as tarifas que têm em vigor como atos do Congresso, porque pode controlar, pelo menos por mais um ano, os votos no Congresso. Haverá votações apertadas, mas ele tem uma boa chance de vencê-las, então vai tentar isso. Depois, a questão será, enquanto isso se resolve, elas se aplicam ou não se aplicam? E então haverá uma disputa e haverá outra reunião em alguma capital global para resolver a questão. Isso nunca para. Essas coisas nunca iam. E embora estejam preciosos, Michael se magwithim de frente sudopen e metstaf beds dessa alta strength. Estou presumindo que é porque eles acham que qualquer outra escolha que façam seria ainda pior. Mas se você é um bom líder político, sabe que o nome do jogo não é fazer a escolha certa naquele momento de extremidade, e sim nunca deixar que chegue a esse ponto. Esse é o seu trabalho como político. Não deixar chegar ao ponto em que você tenha que escolher entre algo horrível e algo ainda mais horrível. Se essa é a escolha que você tem, você já falhou. E sim, você vai se parabenizar por ter feito a escolha que não é a pior. Mas qualquer pessoa com um mínimo de bom senso sabe que o verdadeiro erro foi deixar as coisas chegarem a esse ponto. E foi exatamente isso que os europeus fizeram. É por isso que estão tão desesperados, presos em um beco sem saída, no qual se deixaram ser manobrados. Eles precisam de um bode expiatório externo e catastrófico, um inimigo. E esse é o papel da Rússia. O Sr. Putin virou o novo Stalin, só que ainda mais exagerado, porque é preciso ampliar a imagem do inimigo perigoso quando se lida tão mal com os próprios problemas existenciais. É isso que acontece. Em parte, foi o que aconteceu também nos Estados Unidos. Nós exageramos no período neoliberal. We overdid the neoliberal period. We wiped out large sections of the American working class. Nós destruímos grandes partes do bem-estar da classe trabalhadora americana. Então ficamos surpresos quando, em reação, essa mesma classe trabalhadora coloca Donald Trump no poder. Sabe, vocês deixaram isso acontecer. A classe dominante deste país deixou isso acontecer. Aconteceu sob a vigilância deles. Foram eles que estavam empolgados. São eles que devem estar, pelo menos os poucos que são inteligentes, se perguntando nos últimos anos como Xi Jinping está liderando o mundo na defesa do multilateralismo, do multinacionalismo, do livre comércio, de uma economia aberta, enquanto os Estados Unidos estão se fechando rapidamente em um nacionalismo econômico. E sim, o resultado final dessa dicotomia é que um ou outro vai ceder. E se o Michael estiver certo, e eu acho que está, então o Sr. Xi Jinping basicamente disse, certo, se é assim que vocês querem jogar esse jogo, nós jogaremos o jogo nacionalista, e estamos em uma posição melhor para fazer isso do que vocês, o que é verdade. Veja o acordo da ASEAN. Isso é uma reviravolta monumental em relação ao que os Estados Unidos estão tentando fazer.
restringir o livre comércio. Não, eles estão abrindo o livre comércio. Estão fazendo isso regionalmente, passo a passo. Estão criando mercados para si mesmos, todos eles, para não precisarem depender dos Estados Unidos. Isso me parece algo direto e óbvio, que eles deveriam estar fazendo isso, que a China deveria assumir a liderança e que os sul-coreanos e os japoneses, digamos assim, estão buscando tornar a China mais seu cliente, porque os Estados Unidos são pouco confiáveis. Michael, você acha que o Japão está no caminho para se tornar a Alemanha da Ásia? Michael, antes de chegarmos ao seu comentário, aqui está o que Pete Hex disse antes da reunião entre Xi e Donald Trump. O ministro e eu discutimos hoje que a situação de segurança ao redor do Japão e na região continua, como ele disse, e nós concordamos, grave. As ameaças que enfrentamos são reais e urgentes. O crescimento militar sem precedentes da China e suas ações agressivas falam por si mesmas. É por isso que a agenda de paz através da força do presidente Trump é tão importante. O plano, Michael, hoje para a Alemanha, é militarizar a Alemanha. De alguma forma desmantelar a economia. A Alemanha sofreu muito durante o conflito na Ucrânia e estão falando em militarizar novamente. Parece que querem direcionar o dinheiro, o orçamento, para o complexo militar industrial. Na sua opinião, isso vai acontecer com o Japão? Bem, lembre-se, isso já aconteceu com o Japão uma vez antes de acontecer com a Alemanha. Nos acordos da Praça de 1985 e nos acordos do Louvre, o Japão concordou com as exigências dos Estados Unidos para elevar sua taxa de câmbio, tornando seus carros inviáveis de vender nos Estados Unidos. E também aceitou limites quantitativos impostos pelos Estados Unidos sobre o número de carros que poderia exportar para os Estados Unidos. Desde 1990, o Japão passou pelo que foi chamado de década perdida, ou talvez se possa chamar de geração perdida. Sua economia encolheu, sua população vem diminuindo e suas taxas de natalidade caíram. Então ele já seguiu esse caminho uma vez e parece ter decidido que pode conviver com isso. São um povo muito paciente, então já se renderam a tudo isso. E o fato de eles terem concordado em comprar mais armas dos Estados Unidos que não funcionam, eles concordaram em aumentar em 75% a compra de arroz de fabricação americana, mesmo que no passado o Japão tenha dito que não gosta do arroz americano. Tem pesticidas, não é tão saboroso e é vendido nas lojas por um preço muito mais baixo do que o arroz japonês. Pois bem, eles estão concordando com isso. Os governantes disseram, não nos importamos com o tipo de arroz que os japoneses gostam de comer. Vamos enfiar arroz americano goela abaixo deles, porque isso é o que torna a América grande novamente. Eles também concordaram em aumentar as compras de armas, mesmo que as armas dos Estados Unidos sejam tão ruins quanto o arroz americano, de 2 trilhões para 2,5 trilhões de ienes. Isso representa um aumento de 25% na compra de armas dos Estados Unidos. Eu sou que performo porfos de goi steam de camsket desses ostes malf e você aqui mais altos por os bases de thim. E em vez disso, Trump disse ao Japão, vocês vão ter que nos pagar para compartilhar o fardo de lutar contra a Rússia. Vão ter que pagar mais pelos nossos custos de ocupação para que possamos garantir que vocês não façam nada que beneficie o Japão mais do que os Estados Unidos. É um acordo de ganha-perde. Foi isso que ele prometeu que seria sua política externa, e o Japão está aceitando. Houve toda essa conversa antes das últimas 2 semanas, antes da reunião, quando a nova primeira-ministra do Japão, que sempre foi muito pró-americana, disse que de alguma forma, bem, pode haver um plano B. Ela vai aumentar o comércio com a China, vai abrir essa possibilidade. E eu acho que tudo isso foi uma ameaça do Japão, dizendo, sabe, nós temos uma alternativa. Existe um plano B. Sempre podemos comercializar com a China. Acho que toda essa conversa foi apenas uma tentativa de minimizar as exigências que os Estados Unidos fariam.
the demands that the United States will make, but the United States tariffs are... Mas as tarifas dos Estados Unidos ainda estão sendo aplicadas de forma bastante pesada sobre as exportações de carros do Japão. O importante é que toda a indústria automobilística está migrando para os veículos elétricos. E é aí que a China tem uma enorme vantagem de preço, em carros elétricos de baixo custo, movidos a bateria. Isso ameaça não apenas as indústrias automobilísticas dos Estados-Unidos, da Alemanha e da Europa, mas também as do Japão e da Coreia. E é sobre isso que ninguém realmente estava falando em meio a tudo isso. A questão real é que se o Japão não puder exportar seus carros para os Estados Unidos, e Trump estiver impondo, acho que uma taxa de 15% sobre eles, o Japão ainda mantém alguma competitividade com os carros movidos a gasolina. Mas a pergunta é, o que vai acontecer com os veículos elétricos, especialmente agora que Trump tem brigado com Elon Musk por causa dos carros elétricos? E se ele realmente não entrar em uma briga com Musk, pode dizer, ok, vou permitir a entrada dos automóveis chineses e sabe, acabou para você. O Japão também concordou em continuar dependendo do petróleo dos Estados Unidos e em não prosseguir com suas conversas com a Rússia sobre o fim formal da Segunda Guerra Mundial e a decisão de quem controla quais ilhas. Ao concordar em comprar mais petróleo dos Estados Unidos, concordou em não comprar mais petróleo russo. Devemos perceber que uma das coisas que não foram discutidas após as reuniões entre os Estados Unidos e a China são todas as regras americanas contra a exportação de petróleo pela Rússia. As sanções que deveriam punir países, bancos, indústrias e companhias de navegação que comprassem petróleo russo. And shipping companies that bought US oil, well, apparently the United States is Bem, aparentemente os Estados Unidos não vão aplicar essas regras contra a China. Vão aplicá-las contra a Índia, mas não contra a China. Então, o que não foi dito sobre as reuniões, o que não foi discutido nas conversas, foram os resultados mais importantes das sanções recentes de Trump. Pelo que me parece, a China disse, não vamos seguir nenhuma das suas sanções. Se vocês realmente tentarem nos impedir de comprar petróleo onde quisermos, sob o livre comércio, então vamos sair dos nossos acordos de livre comércio com os Estados Unidos, e acho que vocês é que sairão perdendo com isso. Há mais uma coisa que quero dizer sobre o que Richard comentou a respeito da classe dominante nos Estados Unidos, que ele, com razão, diz não estar agindo em seu próprio interesse. Bem, em nome de quem eles estão agindo? Acho que, se você observar de quem os interesses não estão sendo prejudicados, não são os industrialistas que parecem estar conduzindo a política, é o setor financeiro, o setor rentista, finanças e imóveis, o setor FIRE, junto com os monopólios do Vale do Silício e a indústria do petróleo. As indústrias e os interesses deles têm sido todos apoiados junto com o complexo militar industrial. Portanto, parece que a classe dominante nos Estados Unidos não é a indústria. É o complexo militar industrial, que não é exatamente uma indústria capitalista. É um sistema de custo acrescido, keynesiano ou de repasses corruptos. A indústria do petróleo baseia-se na renda de recursos naturais, e as finanças e o setor imobiliário formam uma sociedade rentista. É uma classe dominante do capital financeiro, não realmente uma classe dominante industrialista. Not really the industrialist ruling class, and I think that's how you can explain E acho que é assim que se pode explicar porque as sanções dos Estados Unidos tiveram um efeito tão negativo do ponto de vista do desenvolvimento industrial americano e de sua força de trabalho. Porque os Estados Unidos não estão apoiando a indústria e, em vez disso, favorecem os setores de capital financeiro. Porque a indústria faz algo que os outros não fazem. Ela emprega trabalhadores. E se você emprega trabalhadores, os salários vão subir. Ainda existe uma guerra de classes contra os trabalhadores aqui, compartilhada tanto por democratas quanto por republicanos. Acho que se você observar os acordos e quem se beneficia ou sofre com eles, se olhar do ponto de vista dessa guerra de classes interna, sobre a qual tenho certeza de que você tem muito a dizer, isso revela mais claramente quem realmente detém o poder, como a classe de doadores por trás de Trump.
by being the donor class over Trump. Richard, deixe-me fazer uma pergunta do nosso público. Aqui está. A China deve confiar na segurança da soja que recebe dos Estados Unidos. Qual é a sua compreensão sobre o comportamento da China até agora? Porque, como sabemos, o presidente Xi tem dito que a China quer cooperar com os Estados Unidos. Esses dois países, especificamente os Estados Unidos, estão dispostos a construir confiança quando se trata de comércio? Minha suposição é que eles vão testar essas sementes de soja com muito cuidado. A maioria dos países faz esse tipo de teste quando importa, por vários motivos. Então minha suposição é que eles farão isso. Se reclamarem e disserem que há algo inadequado nelas, bem, então você sabe de algo. Não necessariamente que haja realmente algo errado com elas, mas que há um motivo pelo qual não querem comprá-las. Quero dizer, não vou discutir com os japoneses. Eles têm todo o direito de preferir o tipo de arroz que quiserem. Mas a afirmação de que não tem o mesmo sabor sabe, tudo bem. É um governo que quer reagir. E eu entendo porque os japoneses gostariam de reagir. Sabe, há anos existe uma disputa entre os Estados Unidos e a Europa. Os europeus afirmam que não querem permitir que os Estados Unidos exportem frangos, porque nos Estados Unidos os frangos são criados de forma industrial, que se você tiver um mínimo de compaixão pelo reino animal, o deixaria horrorizado. Se você já visitou uma dessas fábricas de frango, é algo além de qualquer história de terror que possa imaginar. Mas eles realmente não podiam agir em relação a isso até que surgisse o seguinte argumento. Acontece que um dos procedimentos químicos normais realizados em um frango abatido é mergulhá-lo em cloro. Assim, na Europa, ele é chamado de frango clorado. E eles têm todo tipo de preocupação com a saúde em relação a ingerir cloro quando você come frango. Sabe, acho isso engraçado. Pode ser tudo verdade, não sei. Mas sei que as autoridades nesses países não fazem isso sem um bom motivo. E quem ganha dinheiro processando frangos na Europa que são comprados dos Estados Unidos acabou de perder uma disputa com quem lucra mantendo esses frangos de fora. E o governo tomou a decisão sobre qual caminho seguir e depois chamou os artistas da enrolação que inventam o argumento sobre o cloro, que pode até ser verdadeiro. Não sou químico, não faço ideia. Você poderia continuar indefinidamente. Esse tipo de argumento é uma parte antiga e consolidada das negociações de comércio internacional, porque em todo chamado acordo de livre comércio, sempre houve interesses tentando criar exceções. Por exemplo, durante todo o período neoliberal nos Estados Unidos, começando nos anos 1960, quando o país estava no topo da economia mundial, foi criada uma exceção para as picapes. Acho que já falamos sobre isso antes. No início dos anos 60, os Estados Unidos negociaram uma tarifa, impuseram-na a todos os outros, e essa tarifa se aplicava às picapes fabricadas fora do país e importadas. Na verdade, acredito que isso até tinha relação com o setor de frangos. Mas de qualquer forma, o ponto importante é que foi imposta uma tarifa sobre as picapes, dando aos fabricantes de automóveis americanos uma bonança de lucros, porque eles puderam bloquear a concorrência da Volkswagen e de todos os outros europeus que conseguiam produzir uma picape melhor e mais barata. Mas agora eles não podiam mais importá-las, porque com a tarifa ficava caro demais. E assim, de repente, a Ford e a General Motors, em um momento em que já enfrentavam uma concorrência que sabiam que iriam perder, encontraram salvação. Elas tinham um tipo de veículo em que podiam, bem, o que precisavam fazer? Precisavam convencer o jovem americano de que sua masculinidade estava ligada a possuir e dirigir uma picape, precisasse ele dela ou não. Isso não tinha nada a ver com necessidade.
Você era viril. Era do mesmo jeito que a Marlboro vendia seus cigarros. Era assim que as montadoras trabalhavam. Você descia do cavalo, fumando seu Marlboro, e subia na caminhonete para terminar o Marlboro. Agora, você era um homem de verdade. A cultura dos Estados Unidos tinha a ver com uma tarifa imposta em meio a um regime de livre comércio e antitarifas. Agora você vê políticos concordando com os Estados Unidos. O Michael pode estar certo. Eles podem realmente estar cedendo, mas não tenho tanta certeza. Acho que essa é a estratégia de curto prazo deles, sem dúvida. Mas eles podem estar presumindo, e acho que estão, que haverá maneiras de minimizar, adiar, contornar e eventualmente desfazer, seja lá o que for que estejam concordando com esse cavalheiro. E ele também passará, e é nisso que eles vão se concentrar. Bem, isso certamente é o que faz mais sentido para eles fazerem, Richard. Você está absolutamente certo. Acho que o equivalente ao setor automobilístico de meio século atrás é o setor de computadores hoje. E pouco antes da reunião de Trump com o presidente Xi, houve a reunião da NVIDIA, em que seu chefe, o Sr. Huang, disse a repórteres em sua coletiva de imprensa que a NVIDIA continua excluída do mercado chinês por causa das restrições dos Estados Unidos, e que isso vai prejudicar mais os Estados Unidos do que a China. Ele fez seu grande discurso e disse que sem exportar mais para a China, mesmo que a NVIDIA tenha acabado de se tornar, acho, uma empresa de 4 trilhões de dólares ontem, e suas ações estivessem disparando na Bolsa de Nova York, nos mercados asiáticos, os desenvolvedores ou fabricantes de chips chineses estavam subindo ainda mais. Eles aumentaram significativamente com a saída da NVIDIA do país, e certamente os investidores na China e no mercado de ações chinês acreditam que os Estados Unidos não vão suspender suas restrições às exportações de chips de computador avançados da NVIDIA. Então, toda aquela conversa otimista de se você fizer isso, nós faremos aquilo e todo mundo ficará feliz, esses grandes Cs não vão se concretizar. Posso dizer, com mais convicção, que isso vai acontecer no mercado de chips de computador e nos acordos dos Estados Unidos com a China, do que posso dizer em relação à China, à Coreia e ao Japão. Mas é claro, cada um desses países tem partidos minoritários, e pode ser que, e a maneira de fazer sua previsão se concretizar, Richard, seja os eleitores coreanos e japoneses reagirem da mesma forma que os eleitores europeus reagiram. Eles querem tirar os canalhas do governo atual. Os eleitores coreanos dizem, queremos colocar a Coreia em primeiro lugar, não a América em primeiro lugar. A Guerra da Coreia acabou. E os eleitores japoneses dirão, a Segunda Guerra Mundial acabou. Ela não estará realmente encerrada até que assinemos um acordo com o Japão para encerrá-la oficialmente, já que tecnicamente ainda está em vigor. Queremos acabar com a guerra e, ao encerrá-la, pôr fim à ocupação dos Estados Unidos e reorientar nosso comércio para o que for melhor para o Japão, não para os Estados Unidos. Assim, esse desafio político interno na Coreia e no Japão pode refletir o mesmo tipo de reação nacionalista dos eleitores que estamos vendo nos satélites americanos na Europa, da Alemanha à França e à Inglaterra. Essa é a parte interessante. Essa é a dinâmica política em ação. Você está no mood. Richard, quando os europeus observam o que aconteceu entre os dois presidentes, como eles se sentem, na sua opinião? Bem, acho que os europeus ainda me parecem como o proverbial cervo na floresta. Pego pelos faróis de um carro que se aproxima, paralisado em uma posição extremamente vulnerável e perigosa, mas de alguma forma hipnotizado, incapaz de sair dela. Fiquei impressionado com os resultados da eleição holandesa. Não sou especialista na Holanda, mas o candidato de direita, anti-imigração, foi derrotado lá nos últimos dias, e um tipo de oponente de centro ou centro-esquerda está assumindo. É necessário formar um governo de coalizão. Os holandeses têm essa noção de liberdade de escolha política. Havia 15 partidos concorrendo,
a maioria dos quais conquistou um ou mais assentos no parlamento. Eles conduzem sua democracia de forma diferente. Eles realmente acreditam que deve haver diferenças que negociem entre si, não apenas pelos votos, mas também quando se obtém, você sabe, representação proporcional. Então, se você recebe um certo número de votos, ganha aquele número de assentos no parlamento e a negociação é contínua. É preciso resolver as diferenças. Felizmente, aqui nos Estados Unidos não permitimos nada disso. É o sistema de o vencedor leva tudo, então não há negociação depois que a eleição termina. E chamamos isso de democracia apenas porque não sabemos o que a palavra significa. De qualquer forma, os europeus estão em uma situação terrível. Terrível, terrível. Não há outra forma de descrever isso. As estatísticas, se você as observar de uma perspectiva macro, são muito ruins. A Inglaterra está muito mal e a Alemanha também está muito mal. A França não está bem. A Itália é estranha. A Espanha é muito pequena e o resto deles é minúsculo. Nada está sendo resolvido. Tudo está sendo entregue aos Estados Unidos. A energia excessivamente cara deles está sendo travada pelos próximos 5 ou 10 anos, pelo que entendo do que estão fazendo. Eles continuam a denunciar a Rússia, o que não lhes traz nada que eu possa ver. E continuam a lutar na guerra na Ucrânia, que estão perdendo. Então, quando você soma tudo isso, é uma situação terrível, terrível. Eles estão corroendo sua rede de proteção social e isso está irritando as pessoas nesses países. Alguns estão indo para a direita, outros estão indo para a esquerda. Mas de qualquer forma, o centro, que foi tão confortável na Europa por tanto tempo, agora recorre a uma política de faz de conta, não a uma política real. Eles percebem o crescimento da esquerda, percebem o crescimento da direita e não veem nenhuma salvação. E não há salvação, a menos que rompam com uma ou outra das correntes que os prendem neste momento. A direita realmente não oferece muito. E se eu fosse a direita, teria que inventar algo novo, porque bater o tambor sobre imigrantes não funciona. Depois de um tempo, isso parece tão feio quanto geralmente é, e não resolve o problema. Isso também será um problema nos Estados Unidos. That's going to be a problem in the United States also. Exporting the poorest people in your country. Exportar as pessoas mais pobres do seu país, os imigrantes sem documentação, não vai resolver os problemas econômicos dos Estados Unidos. Simplesmente não vai. Não há imigrantes suficientes. Eles não ocupam essas posições. E os efeitos colaterais e preocupantes de fazer isso não superariam qualquer benefício que se pudesse obter. Então, sim, pode ser uma jogada política inteligente. Por um tempo, as pessoas podem acreditar que tratar os imigrantes da mesma forma que o ICE os trata é necessário, mas isso não vai resolver o problema. E depois de um tempo, esse problema, permanecendo sem solução, vai levar as pessoas a buscarem novos e diferentes caminhos. Na próxima terça-feira, o povo da cidade de Nova York parece pronto para mostrar a todos qual é esse novo caminho. Bem, eu acho, Richard, que nós dois concordamos que esperamos que o Japão e a Coreia não sejam tão subservientes quanto a Europa tem se mostrado. E se um partido se autodenomina de centro-esquerda, isso significa que não é de esquerda. Centro significa que não somos de esquerda, e isso quer dizer que estamos à direita. Essa é a minha visão, e esse é o problema político. É bem, o que ficou em primeiro lugar se autodenomina nos Países Baixos de centro-esquerda. Mas para governar, ele disse que vai formar uma coalizão com a esquerda de fato. Então essa é a questão. O que isso pode significar? We might understand, Michael. I'm going to persuade Comerispa. Certo, obrigado. Vejo você na próxima semana. Bye-bye.